A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. Olá, irmãos, estamos iniciando mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Conduz-nos neste estudo e ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais este estudo. Estamos no capítulo 5, vamos estudar a parte final deste capítulo hoje. Nós havíamos parado no verso 21 do capítulo 5 na semana passada. Vamos ler até o final do capítulo e dar continuidade ao nosso estudo. Lemos, como falamos, até o verso 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A partir daqui, então, vamos continuar lendo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Vamos retomar o verso 18. Para pegarmos a sequência completa do que precisamos estudar hoje. O apóstolo Paulo, ele diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. É uma questão de influência, debaixo de que influência nós estamos. O vinho e o Espírito são contrastes apresentados por Paulo para exemplificar sob que direção vivemos. O vinho toma a consciência da pessoa e a expõe ao ridículo. O Espírito transforma, aperfeiçoa, molda ao caráter de Cristo. O vinho, ele representa aqui qualquer coisa que influencie nossa vida para o mal, ou que se coloque em primeiro lugar em nossa vida, nos dominando. O Espírito Santo, ele é aquele, na verdade, a quem nós devemos nossa primeira submissão. Nossa primeira submissão, nossa maior submissão é ao nosso Deus. O Espírito Santo
é Deus em nós. Ele nos transforma e nos transforma para sermos cada vez mais semelhantes ao caráter de Cristo, à imagem de Cristo. E uma das características do caráter de Jesus é a humildade. Então vamos partir daqui. Última parte do verso 18. Deixem-se encher pelo Espírito. E o que vai acontecer no nosso relacionamento com Deus. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Este vai ser o resultado no nosso relacionamento com o nosso Deus. Assim, um andar com Ele em plena comunhão. E uns com os outros. Por quê? Porque somos cheios do Espírito. Andamos sob sua direção. Este é o ideal ensinado aqui pelo apóstolo Paulo. E em relação ao nosso próximo, nosso relacionamento uns com os outros, aqui falando bem de perto, Igreja de Cristo, porque nós é que devemos ser cheios do Espírito Santo. O mundo não o conhece. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Foi onde nós paramos na semana passada. É uma recomendação geral. A sujeição é recíproca uns aos outros, homens e mulheres mutuamente. Tudo dependerá da situação e ministério. Lembremos que estamos falando de características daquele que é cheio do Espírito. E ressaltamos aqui já a humildade, para nos sujeitarmos uns aos outros, só sendo humildes. O arrogante não faz isto. Ele tem dificuldade, ele é orgulhoso. O Espírito Santo nos transforma para que seja desta forma. Agora entrando no nosso assunto de hoje, a questão da submissão, da liderança na família. Verso 22, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, como um ato de submissão ao Senhor. As mulheres, elas devem aceitar a liderança do marido neste ato de submissão ao Senhor. E a palavra aqui importante é esta, liderança. Por quê? Porque toda instituição tem um líder. Notem que o apóstolo não diz que as mulheres devem obedecer a seus maridos, como alguns ensinam ou querem entender. Obediência é para os filhos e para os escravos. Está no capítulo 6, capítulo seguinte aqui da carta aos Efésios. Lá em Colossenses também este ensino é bem colocado ali. Aqueles que estão sob autoridade de domínio, esses devem se submeter à obediência. Domínio tem a ver com obediência e não é o caso da esposa, da mulher em relação ao marido. Toda a confusão começa bem lá atrás, porque houve a queda e o homem, a partir da queda, é falho. O ser humano, a partir da queda, é falho, sujeito a estas falhas. E por causa da queda também, o que aconteceu com o ser humano? Se corrompeu. Se corrompeu em todos os sentidos. E humildade é algo a que o homem não quer se submeter. Por quê? Porque com o pecado vem o orgulho. Com o pecado vem a arrogância. Satanás, o seu pecado ali, orgulho, provocou sua queda. O ser humano também está muito sujeito a esta posição. O homem fisicamente mais forte do que a mulher terminou pervertendo essa questão da liderança que ele deveria exercer,
buscando bem essas características mais físicas e naturais, e não aquelas que Deus gostaria para ele. Eu encaro Gênesis lá, quando Deus fala que a vontade da mulher seria para o seu marido, eu encaro aquilo que Deus fala muito mais como consequência da queda, porque agora a mulher estava sob a liderança de um homem falho, do que a vontade de Deus para a mulher. E é assim que nós devemos entender então esta questão. Primeiro, que a mulher cristã, casada com um homem cristão, ela está, digamos assim, sob a liderança de um homem de Deus, um servo de Deus. Tudo começa aí. Submissão é um ato de humildade. Humildade é algo comum, normal, no ambiente de Deus, no vocabulário de Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo para se tornar um de nós. Isto é sinal de humildade. O Filho veio como um de nós e morreu na cruz para se igualar ao pior dos pecadores, para assumir os pecados do pior dos pecadores. Isto é sinal de humildade. Em Mateus 11, a partir do verso 28, que Jesus fala: aprendam de mim que sou manso e humilde. O próprio Jesus declara que ele é humilde. E quem é Jesus? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você adoraria a Deus se percebesse em Deus um superior arrogante, um superior orgulhoso, um superior que gosta de esmagar, gosta de diminuir as pessoas? O nosso Deus não é assim. Jesus não liderou desta forma. Tirem isto da cabeça. Se pensam que mulheres se sujeitarem a seus maridos significa elas se sujeitarem aos caprichos de seus maridos, às vontades de seus maridos, ao domínio de seus maridos, não é uma questão aqui de obediência, mas de liderança. E já falamos aqui, toda instituição tem um líder. Na escola, o diretor é esse líder. Na empresa, o diretor-geral é esse líder. E há ainda outras posições de liderança, as quais há pessoas lideradas e que precisam se submeter àqueles que são seus superiores. É, portanto, uma questão de necessidade, de organização, de sobrevivência. Como os próprios filhos vão aprender esta questão? Primeiro, da humildade, que é muito importante em todos os nossos relacionamentos. O verso 21 nós já vimos. Sujeitem-se uns aos outros. Humildade, não orgulho. É muito importante que nós cultivemos nos nossos relacionamentos. Os filhos precisam aprender isso de nós. Humildade, mansidão, cooperação. E na liderança precisa haver esta cooperação. Liderar é compartilhar. Liderar é ouvir. Liderar não é tampar os ouvidos e vocês vão fazer o que eu quero. Liderar não significa os outros fazerem a minha vontade. Eu não sou perfeito, eu preciso ouvir para poder tomar decisões. O líder, ele toma decisões, mas ele compartilha, ele dá oportunidade para que os assuntos sejam compartilhados a fim de que as decisões sejam bem tomadas. E muitas vezes o que o líder faz, ele coloca diante dos outros, dos liderados, as situações e aceita muitas vezes uma opinião que ele talvez até nem consideraria a melhor solução para aquilo, mas de repente a maioria pensa daquela forma e ele pode estar enganado. Vamos então
percebendo aí que a humildade é muito importante nos nossos relacionamentos. O marido, às vezes, ele assume a posição arrogante de dono, de superior. Como se a posição em que ele foi colocado fosse mérito seu. E não é. Ele foi criado primeiro. Nada disso dependeu dele. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 2,13, diz que a liderança da família é do homem porque ele foi criado primeiro. Este é um dos motivos que ele dá. O outro motivo que ele dá para isso é que a mulher pecou primeiro. O fato é que este é realmente um assunto bem difícil de conversar por causa da resistência das pessoas. Resistência nos dois sentidos. Porque submissão para muitos é humilhação e não humildade. E a outra resistência é porque a pessoa que é colocada na posição de liderança, ela não sabe exercer essa liderança. Ela confunde autoridade com autoritarismo. Ser cabeça, no próximo verso nós vamos ver isso, é a explicação de Paulo para a sujeição da mulher ao marido, mas ser cabeça não é dominar e controlar, e sim proteger, prover, liderar. A cabeça, o cérebro, vamos pensar assim, ela protege o nosso corpo. O cérebro protege o nosso corpo. De que forma? Enviando, por exemplo, sinais de dores. Se você coloca o dedo numa chapa quente, você tira rapidamente. Esse foi um sinal que veio do cérebro. Foi um impulso que veio de lá. Proteção para o corpo. Então, assim, de forma bem natural, nós podemos entender toda esta questão no próprio corpo, que é a comparação feita aqui para essa questão da liderança. Cabeça e corpo, Cristo e igreja, inclusive. Mas falando sobre autoridade e autoritarismo, o que é autoritarismo? É o abuso da autoridade. É a liderança por imposição, sem ouvir ninguém, querendo fazer a própria vontade. Isso não é coisa de uma pessoa humilde, de uma pessoa que quer o bem de todos, que quer se relacionar bem com todos, inclusive. Jesus nos ensina que a liderança ela é servidora. O que ele fala para os seus discípulos quando eles estavam lá discutindo quem é melhor entre eles, quem estaria numa posição maior, quem seria mais poderoso? Que Jesus diz lá, Marcos 10, versos 42 a 45. Olha, este aí é o comportamento do mundo. Com vocês tem que ser diferente. Aquele que quiser ser o primeiro deve servir os outros. Esse é o ensino de Jesus. Então vamos começar nesse verso 22, encarando as coisas dessa forma. Humildade. Tanto por parte do liderado, como por parte daquele que lidera. No caso aqui, marido e mulher, liderança compartilhada, liderança em amor, liderança no cuidado daquele que lidera pelos liderados, proteção, orientação, suprimento. É bem nessa direção. E o que o apóstolo Paulo vai dizer? O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Jesus não é o cabeça da igreja, ele não é o nosso Salvador. Olha em que posição o marido é colocado em relação à esposa aqui. Primeiro, exemplo de liderança, Cristo. Ele
não é comparado aqui no seu papel de Deus e Senhor, mas de líder. E como Jesus liderou? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. O foco continua sendo o quê? Liderança, e vamos sempre bater nesta tecla, liderança compartilhada. Os liderados precisam amar aquele que lidera. Isto é feito, isto é conseguido quando a pessoa realmente se importa com os liderados. Olha, se nós formos pensar nas questões políticas aí de países, muitos dos que estão acima não amam os cidadãos daquela pátria. Eles amam apenas a si mesmos. Por isso são autoritários, por isso são ditadores. E todos nós sabemos como eles maltratam os seus liderados e se entendem muitas vezes donos da vida deles e matam muitas vezes. Este é o perfil mundano, o pior dos perfis mundanos é esse. Ao longo da história, o próprio homem já foi percebendo que este é um caminho totalmente inadequado e que só traz derramamento de sangue, violência e vai por aí afora, porque tendo oportunidade, os liderados vão insurgir, vão tomar a direção. E que pena, muitas vezes vão fazer a mesma coisa que aqueles que os lideravam estavam fazendo antes. Mas a liderança de Cristo é totalmente diferente e ele ensina isto aos seus discípulos. Jesus ele perguntava aos próprios discípulos: quem vocês pensam que eu sou? O que vocês pensam de mim? O que o mundo pensa de mim? Jesus ele dava importância ao pensamento deles, inclusive para ter oportunidade de ensinar. Então, o nosso maior exemplo de liderança, Jesus, e é bem na base do serviço a liderança de Jesus. E o verso 24, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos, e isso não significa que o marido é o dono da mulher, mas o tratamento aqui é de liderança e não de propriedade, não de domínio. Verso 25, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Se as mulheres têm dificuldade muitas vezes em submeter a seus maridos, é porque muitos maridos, inclusive, não fazem o seu papel, que aqui está bem claro, é o de amarem suas mulheres. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então a parte do marido é amar sua mulher como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Olha o nível. Quem ama não maltrata, pelo contrário, até morre pela pessoa amada. O arrogante, aquele que gosta de maltratar, vai morrer por um liderado? Não. Então é claro que não é este o caminho. Esta pessoa é totalmente equivocada. E aquele marido cristão que se coloca numa posição de liderança nesse sentido, é bom voltar lá ao verso 18, segunda parte, para entender o que o apóstolo Paulo está falando sobre ser cheio do Espírito. Significa o quê? Ter o caráter transformado, caráter que se molda ao caráter de Cristo. E aí ele vai pensar em liderança de outra forma, e não da forma como ele entende que deveria ser. Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. O que nós vemos aqui, o cuidado de Cristo pela igreja. Cuidado que o marido deve ter por sua mulher. O que Cristo fez pela igreja? Deu sua própria vida. E quando ele fez isto, ele a lavou, ele a purificou, ele a santificou.
Nós lembramos aí, então, de repente, o aspecto espiritual do marido na família, trazer esta comunhão de Deus com os membros de sua família, ensinar, preparar. Isso nós temos na Bíblia, a palavra de Deus. Ele é sentado ali, à volta da mesa com os filhos, ensinando a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 27, continuação aí do verso 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Tudo que nós vemos aqui é o cuidado de Cristo pela igreja, o tratamento de Cristo por sua noiva. Olha aí bem a comparação do casamento mesmo. Quão sublime é o casamento na concepção de Deus. Ele faz essa comparação do seu relacionamento com a igreja, conosco. O cuidado, a proteção, a segurança que Cristo proporciona à igreja. E no verso 28 o apóstolo diz: da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha aí, o cuidado, a atenção, aquele santificar, aquele purificar, o homem dando o seu melhor tratamento à sua esposa em todos os sentidos. Evidência do amor verdadeiro do marido pela mulher é a consideração e cuidado que ele tem para com ela. Não maltrata, não humilha. Uma só carne, como eu vou maltratar o meu próprio corpo? Esta deve ser então a atitude do marido em relação à sua mulher. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. O que a palavra de Deus diz? E Paulo vai falar isso mais na frente aqui, que o homem vai deixar pai e mãe, unir-se à sua mulher, serão uma só carne. Se é uma só carne, é por isso que o apóstolo Paulo está falando isso, que ninguém aborrece o próprio corpo, machuca a própria carne. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. A comparação é sempre aqui Cristo com a igreja. E é para mostrar mesmo que o nosso cuidado, maridos, deve ser um cuidado com muito esforço, com muito empenho, com muito amor. Como Cristo amou a igreja, alimenta, cuida, trata bem, é gentil. Que coisa terrível. Um casal onde um é grosso com o outro. E aí, né? Mutuamente. Quantas vezes. E na frente das outras pessoas, nem sozinho, quanto mais na frente das outras pessoas. Que coisa feia, que falta de observar a palavra de Deus, que falta de enchimento do Espírito Santo, que falta de transformação ao caráter de Cristo, que falta de amor, que falta de respeito, que falta de considerar digno ou digna a pessoa que com você é uma só carne. Às vezes um lado só agride o outro só se entristece. E não é apenas muitas vezes o homem que maltrata a mulher, não, às vezes é o oposto. A mulher que maltrata bastante o marido. E ele fica ali entristecido, às vezes sem querer prejudicar mais ainda o relacionamento.
entre os dois. O ideal, o marido amar a sua esposa e a mulher respeitá-lo. É o ensinamento que nós temos aqui na palavra de Deus. É claro, ela vai amar também o seu marido, dedicar-se a ele. Mas quando estamos tratando aqui da questão de liderança, o liderado respeita aquele que o lidera. Óbvio que aquele que lidera também respeita e considera o liderado. Mas aqui estamos falando das ênfases de cada posição. Como são uma só carne, o marido não vai maltratar seu próprio corpo, assim como Cristo morreu pela igreja e cuida dela. Verso 30, pois somos membros do seu corpo. Cristo, ele cuida da igreja porque nós somos membros do seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Jamais Cristo maltrataria seu próprio corpo. Verso 31, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Tudo que o apóstolo Paulo falou antes é porque eles são uma só carne. Você não aborrece o seu próprio corpo. Você e sua esposa, você e seu marido são uma só carne. Esta é uma repetição do propósito de Deus para o casal e família registrada em Gênesis, e Jesus também faz esta afirmação. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne. E aí o apóstolo vai terminar o ensino nesses dois últimos versos 32 e 33, enfatizando o que Jesus fez por nós. Ele diz, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Porque Cristo se fez cabeça da igreja. Cristo fez da igreja seu corpo. Mistério profundo. E nesta mesma carta de Efésios já estudamos sobre isto lá no início. O próprio apóstolo Paulo, tendo sido escolhido por Jesus para falar sobre estas questões espirituais. Verso 33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher. Olha Paulo falando aos maridos. Cada um de vocês ame a sua mulher, no singular, porque cada marido deve ter uma única mulher. Como a si mesmo. Quantas pessoas são egoístas, só amam a si mesmos. Bem, se sua mulher é uma com você, ame-a. Ela é você. Ela faz parte de você. E a mulher trate o marido com todo respeito. Para fechar aquilo que estávamos falando, é assim que o apóstolo Paulo resume aqui esta orientação para o casal. No capítulo 6, ele vai falar um pouco sobre filhos e sobre os trabalhadores. O relacionamento de humildade neste outro sentido. Se eu fosse resumir tudo isto aqui, nós falamos a partir do verso 21 de humildade. Porque quando falamos sobre sujeição uns aos outros, submissão uns aos outros, há a necessidade de humildade. Humildade de Jesus. Humildade que ele nos ensinou a aprender dele. Então, mulheres, esqueçam este conceito mundano de domínio e submetam-se no sentido bíblico equilibrado, que não é inclusive aquela cultura, aquele costume judaico deturpado dos dominadores daquela época, e sim o propósito que Deus tinha para o casamento. Os dois uma só carne,
amor. E olha, quando as pessoas falam, não, mas lá está escrito que a mulher, a vontade dela seria para o seu marido e este é o castigo dela por causa do pecado. Não vamos nos esquecer que nós nascemos de novo. Se nós nascemos de novo, nós fomos transformados. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Então, aquele relacionamento de casamento, se você entende que era isso que Deus queria dizer lá e não era, mas se você entende que era isto, você é remido. Vocês são um casal cristão. Jesus levou sobre si o pecado de vocês, então não é mais este relacionamento. A mulher não vai estar sujeita à vontade do marido porque ela pecou. Jesus cuidou disso. A mulher, ela vai se sujeitar à liderança dele, porque toda instituição precisa disto. É salutar, é importante. E humildade é uma característica de Jesus. Não devemos ser seus imitadores. Na própria liderança de sua família, o marido também precisa ser humilde. Ou ele vai ser rejeitado, porque ninguém suporta o arrogante. Nem Deus. Deus, ele aborrece o soberbo. Deus abençoe cada um de vocês e que ele nos ensine a ser humildes, a observar a sua palavra no equilíbrio, na prudência do propósito de Deus para cada um de nós, para o casal cristão, para a família cristã submissa a Cristo em primeiro lugar. Que Deus a todos abençoe. Estamos terminando mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Complicado esse estudo porque eu não quero demorar bastante tempo aqui, ou ficaríamos trazendo uma série de abordagens. Eu quero tornar isso assim bem sumário, bem resumido para nós. Vamos orar? Obrigado, visitante, por sua participação. Que Deus a todos abençoe. Obrigado, Senhor, por mais este estudo. Obrigado por tua palavra, orientando-nos a viver de acordo com a tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a ser humildes. Ensina-nos a ser mais semelhantes a Cristo também nesta questão. E que aprendamos a nos submeter uns aos outros. E em termos de casais, estarmos de acordo com o teu propósito para cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Aprendo nela a vontade de Deus, que é livre incomparável.